Projeto IAP Entrevista foi uma idealização em 2018 com o objetivo de registrar a memória e o acervo imaterial e biográfico de paratienses natos e de coração. Mas somente agora, em 2021, foi possível dar início ao projeto. Construído a muitas mãos, o IAP hoje dá início a um projeto coletivo que deve ser elaborado e abraçado pela sociedade, agentes públicos, privados e pela sociedade civil. Coube-me a honra de ser o primeiro entrevistador desta iniciativa cultural, que certamente terão outros colaboradores ao longo do caminho. Mauro Miguel Munhoz, mais conhecido como Mauro Munhoz, é arquiteto, urbanista, autor de vários livros, artigos e ensaios. Munhoz é conhecido como o pai da Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, o mais importante encontro de literatura do Brasil. Filho de imigrantes espanhóis da região de Málaga, nasceu em São Paulo, mas logo cedo se apaixonou por Paraty. Recebeu inúmeros prêmios como da Associação Paulista de Críticos da Arte e da revista O Melhor da Arquitetura em diversas edições. Neste primeiro encontro do projeto IAP Entrevista, Munhoz foi gentilmente recebido pela presidente do IAP, Maria Eduarda de Melo Porto, e eu o recebi na cela número 3 do Instituto. Falamos de filosofia, literatura, política, arquitetura, presente, passado e futuro. Num diálogo sem rodeios, Mauro cedeu um espaço na sua agenda, às vésperas da Flip 2021, para conceder-nos esta entrevista. Bom, queria hoje agradecer a presença do Mauro Munhoz. Vamos aqui tirar as máscaras, seguindo os protocolos sanitários. Mauro, obrigado pelo aceite do projeto IAP Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui nesse primeiro projeto, nessa primeira entrevista. E eu queria que você falasse um pouco sobre a sua família, começasse um pouco pela sua história, da sua família, de imigrantes espanhóis que vieram para São Paulo, seu pai Miguel, sua mãe. E como é que foi essa vinda para o Brasil e como aconteceu essa paixão por Paraty, que eu acho que veio por meio do seu tio Francisco, e como é que aconteceu isso tudo. Obrigado pelo aceite. Bom, antes de mais nada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui no IAP, né, essa instituição dedicada à memória e que a gente tem muito carinho, né, aqui nesse prédio histórico, né, da antiga cadeia de Paraty. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. E essa história que você comentou é o seguinte: o irmão do meu pai, ele pela primeira vez, lá pelos final dos anos 50, ele volta para conhecer em Málaga o lugar onde o pai dele tinha morado até os 18 anos, antes de migrar para o Brasil. E nessa viagem ele faz fotos e logo em seguida o filho dele, que é meu primo, né, o Francisco William, ele gostava muito de mergulhar e conhecendo o litoral brasileiro, ele chega em Paraty, né, ainda no final dos anos 50, começo dos anos 60, a cidade ainda sem o acesso por terra muito precário, né, pela Paraticunha, uma aventura chegar até aqui, e ele fica muito encantado com a cidade. Ele veio mais em busca do mar, mas fica muito encantado com a cidade também e tira fotos do centro histórico. Quando ele chega em casa, o meu tio vê essas fotos, ele me relatou isso, né, e era com a emoção dele, e como ele tinha recém-chegado de Málaga, né, onde ele foi conhecer a casa que o pai dele morou na cidade, e eles tinham um sítio com uma casinha de pedra muito bonita, chamava La Choza, pequenininha, que era o apoio da agricultura de uva e castanha que eles faziam lá tradicionalmente. E ele migrou porque a situação econômica na Espanha estava muito ruim nessa época, na época do rei Afonso XIII ainda, né? E o pai dele, o pai do meu avô, achou por bem que meu avô, jovem, 18 anos, ele migrasse
para o Brasil, foi recebido por colonos espanhóis que eram também agricultores no interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha perto de Jaú. E então meu tio, indo buscar as origens, fez essa viagem, quando ele de repente vê as duas fotos. A foto de um casario num bairro, numa cidadezinha numa vila perto de Málaga. Ele viu a semelhança que tinha dessa arquitetura ibérica. A arquitetura... e as casas geminadas, brancas, né? E ele vê isso muito interessante e fala assim, eu quero conhecer Paraty. E ele vem para cá e se apaixona, né? Essa Paraty ainda, que existia só o centro histórico, né? Nessa época, né? Muito recente toda essa parte da cidade que cresceu em volta. E ele fica muito encantado e ele decide, ele já estava mais velho, assim, ele já estava numa situação de que ele já estava com a vida feita, ele decide comprar uma casa em Paraty. Então ele foi talvez o primeiro paulista que comprou uma casa em Paraty, no centro histórico, na Praça da Matriz, onde hoje é a Pousada da Marquesa. No caso, o seu tio Francisco, ele seria advogado? Ele se formou em Direito. Direito, seu pai médico? Meu pai médico. E aí ele vem para Paraty, acaba adquirindo hoje a atual Pousada da Marquesa. E como é que vir de uma família de médicos e você indo para arquitetura, ser urbanista, como é que foi sair um pouco desse eixo, saindo da medicina e foi uma paixão, como é que foi isso? Olha, foi muito interessante. Meu pai falava, né? Por via das dúvidas, seja médico, para todos os filhos. Você tem que aprender a cuidar da saúde, todo mundo tem um corpo, vai precisar cuidar do corpo. A medicina é uma ótima formação, mesmo que você for fazer outra coisa depois. Então, até talvez 12, 13 anos, se perguntassem para mim, eu falava que ia ser médico, né? Depois, nessa idade, eu comecei a ver que eu tinha interesse por outras coisas. Eu gostava de construir coisas, eu gostava de máquinas, eu gostava da parte mais técnica das coisas. Pensei durante um tempo ser engenheiro. E depois eu fui descobrir toda uma outra dimensão, uma dimensão mais humana, mais artística, e que eu tinha tido muito pouco nas escolas que eu fiz. Naquela época, as escolas formavam, entre aspas, as boas escolas, né, que se considerava boa na época, formava as pessoas para serem médicos, engenheiros ou advogados, né? E eu estava dentro dessa linha, e daí eu descobri que o mundo tinha coisas para além disso, e que isso era muito mais, talvez, condicionado pela minha educação do que realmente uma vocação. E eu comecei a me interessar por história, por cinema, por artes, e acabei descobrindo que a arquitetura era a área onde a minha vocação e o meu talento iam ter mais espaço. É interessante que na sua trajetória você tem, junto com seus amigos, Fleming, vocês criaram a bandeira do estado do Mato Grosso do Sul. Mas originariamente ela seria da cor ocre. Isso. Mas ela, de fato, ela é da cor azul. Então, isso parece que foi durante a sua graduação na faculdade da Universidade de São Paulo. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso, como é que é fazer uma bandeira de um estado da Federação Brasileira. A gente teve muita sorte no segundo ano da escola, um grupo de estudantes da FAU, né, de arquitetura lá da Universidade de São Paulo. A gente ficou amigo muito rapidamente e teve uma oportunidade de uma das amigas nossas, era sobrinha do Flávio Império, que foi um grande professor da FAU, cenógrafo, né? Ele foi uma pessoa muito artista também, plástico, visual, de altíssima qualidade. E ele tinha, na casa da mãe dele, feito uma edícula no fundo. Ele fez uma reforma para fazer um estúdio. E eles tiveram um escritório de arquitetura. E essa casa estava vaga.
E a avó dessa amiga, que é a Esther Hamburger, até hoje, ela é até conselheira da Flip hoje, antropóloga, né? Muito generosamente alugaram aquela casa inteira por um aluguel que a gente podia pagar na época de estudante, e a gente fez um escritório de várias linguagens, de design, de arquitetura. Isso foi no segundo ano? Foi em 1978, no segundo ano da FAU. Faculdade. E esse grupo estava entusiasmadíssimo, a gente fazia concursos para cartazes, ganhamos um concurso de cartaz da Air France, teve o pai de uma das pessoas que faziam parte desse grupo, que deu para a gente projetar uma casa em Ubatuba, teve um outro arquiteto que era mais velho desse grupo também, já estava no 4º ou 5º ano, que conseguiu um trabalho de uma casa também nos arredores de São Paulo. Então a gente teve uma experiência muito interessante de começar a experimentar nossos talentos. Entramos nesse concurso, ganhamos o concurso, que foi uma coisa muito legal, só que, então, ganhou o concurso, era a bandeira, como a gente tinha desenhado e projetado, e depois a gente ficou sabendo que mudou a cor. A bandeira era verde ocre, né, com uma estrela amarela e uma faixa branca, e eles decidiram que o ocre não era uma cor heráldica. E naquela época, as coisas eram assim, o governo não tinha muito que prestar conta para ninguém, né? Era o governo militar, ele não tinha muito que prestar conta para ninguém e nunca deram satisfação para a gente, simplesmente mudaram a cor. Em 91, o navegador Merklin, ele te convida para fazer um projeto em Paraty, começando pela Marina do Engenho, e esse projeto também pegava a Ilha da Bexiga, um projeto de capacitação para os jovens, e aí você tem uma relação mais próxima com Paraty. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua relação com a Mirklink, desse projeto, e também falasse do projeto Borda d'Água, que é um projeto que é bastante comentado. Qual é a sua concepção desse projeto, que inicia pela orla, vai até o cais? Contasse um pouco sobre isso. Foi uma coisa muito... Realmente eu me dediquei muito a esse projeto da Escola do Mar. Era uma escola de saberes e fazeres ligados ao mar, que tinha uma intenção muito... eu acho que é uma agenda muito atual para Paraty ainda, que é você articular os conhecimentos que são incríveis, né, da população de Paraty. Então, Paraty é essa cidade que ficou isolada durante 150 anos, né, mais ou menos metade do século XIX, né, até 74, quando abriu a Rio Santos. Paraty, ela trouxe para o século XXI esses saberes e fazeres que está no paratiense, que está vivo hoje. É impressionante. É muito legal. Você vai conversar com um carpinteiro naval, você vai conversar com um merveira que conhece as plantas medicinais. É impressionante a quantidade de conhecimento que existe em Paraty, e um conhecimento de tradição oral, um conhecimento passado de geração para geração, de forma oral. E essa oportunidade da Escola do Mar era justamente fazer a articulação desse conhecimento com o conhecimento mais formal das universidades, né, dos oceanógrafos, dos antropólogos, dos botânicos. E isso era uma coisa incrível. A gente fez muita experiência depois disso dentro dessa chave e continuamos fazendo, né? Mas essa oportunidade era incrível. Eu realmente me dediquei muito aos estudos necessários para se fazer uma verdadeira escola do mar, que ela infelizmente não pôde ser feita. Ela não aconteceu de verdade. Mas qual seria essa concepção do projeto Borda d'Água? O que seria, como é que você conceituaria isso? A Escola do Mar não ia mais ser feita, o Amir não conseguiu o apoio, né, das instituições governamentais que precisaria para a Escola do Mar. O Amir falou para mim: Mauro, a gente não vai dar sequência na Escola do Mar. E eu falei: puxa, que pena, um projeto tão incrível. Nesse momento,
o pessoal do Ministério da Cultura e do IFAM me chama no Rio de Janeiro para conversar sobre aquele trabalho todo que a gente tinha feito. Porque ele se expandiu, né? A gente não ficou só no engenho, no engenho Boa Vista, né? Não era Marina ainda. Era um engenho tradicional, onde nasceu a mãe do Thomas Mann, né? A Julia Mann. Outra coincidência incrível, ligado ao mundo da literatura. Então, essa escola, ela ia ser, de acordo com a concepção que a gente fez, ela ia acontecer no que hoje é a Marina, né, o Engenho Boa Vista, a Ilha da Bexiga e os cais da cidade. O cais tanto... Pesqueiro? Na época não existia cais pesqueiro e cais turístico, né? Mas seria toda essa conexão da cidade com o mar aqui, tanto da Ilha das Cobras quanto do Centro Histórico, e esses dois outros pontos. É exatamente um triângulo isósceles, de 3 lados iguais. Você que projetou? Foi. Eu fiz essa concepção, isso era ainda a Escola do Mar, né? O IFAM ficou muito, né, os técnicos do IFAM na hora ficaram muito entusiasmados, porque, enfim, existia uma possibilidade de se fazer um arranjo envolvendo a sociedade civil dos paratienses, né, e para se poder cuidar desse patrimônio que é um patrimônio muito singular, muito importante. Então, depois que a Escola do Mar já não ia mais ser implementada, o IFAM começou a me estimular para continuar com o projeto. Eu falei, mas como que eu vou continuar o projeto sem um cliente, né? Sem uma demanda? Né? Porque eu fui formado para ser um arquiteto, como você é advogado, você trabalha para um cliente, né? Na época, era a época do Edson Lacerda, prefeito. A gente chegou a fazer um protocolo de intenções, né, para que, então, o cliente passasse a ser o município. Mas eram épocas difíceis, épocas de poucos recursos, de muitas dificuldades. E aí, o arranjo que eu pensei possível era eu pegar toda essa pesquisa e transformar num trabalho acadêmico, e eu entrei num mestrado em estruturas ambientais urbanas na Universidade de São Paulo com esse projeto. E nesse momento ele deixou de ser Escola do Mar e passou a ter um nome mais abrangente, que é a requalificação urbana dos espaços públicos da Borda d'Água de Paraty. Né? Porque você vê, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte: a cidade do século XIX, exatamente onde nós estamos aqui, ela tem uma qualidade que é muito rara no Brasil, que é a relação entre os espaços de uso restrito e privado e os espaços de uso aberto e público. Ela tem uma qualidade que é muito rara no Brasil. É uma cidade aberta, onde existem membranas, onde não existem divisas, onde não existem fronteiras. Né? Então, aquilo que a gente conheceu no passado, né? As pessoas morando no centro histórico, e chegava à tarde, as pessoas pegavam essa cadeira e colocavam na rua. E existia um tipo de socialização que era muito interessante. Eu vi isso nos anos 70, e isso durou até meados dos anos 80. Você frequentava ali o sobrado da sua família? Frequentava. Onde, no caso, era o colégio do Dr. Moura. A casa deles era a Pousada da Marquesa. Era ali na praça. É ali que eu frequentava. Né? E depois, a sua família também acabou adquirindo onde antigamente era o segundo. Para dar uma viabilidade econômica para esse envolvimento afetivo que eles tinham com Paraty, eles fizeram a Pousada do Ouro, para poder ter recurso, para manter as casas e tal. Então era uma forma de dar sustentabilidade econômica para essa casa aqui, e também não ser simplesmente veranistas.
eles serem também Enraizar, né? enraizados e contribuir com a cidade, né? Eu vejo o carinho que eu vejo assim de qualquer tipo de pessoa com meu tio, é interessante de ver isso, né? Ele era uma pessoa que estabelecia uma relação com os moradores. Não era aquele Francisco. o tio Francisco. Não era uma pessoa que era um veranista que vinha aqui e voltava, nem entrava em contato com as pessoas. Então isso foi uma experiência muito interessante. E essa qualidade que a cidade tinha e tem, é uma qualidade, é uma capacidade de produzir cidade que a gente não tem mais. Mesmo aqui em Paraty, você vê, por exemplo, os bairros que cresceram no século XX, já não tem mais essa mesma qualidade que a cidade do século XIX tinha. Hoje é uma pena porque o centro histórico já não tem os seus moradores, então ele perdeu muito do seu significado, mas a própria característica física, ela ainda guarda essa memória do paratiense morando no centro histórico e tendo esse tipo de sociabilidade, esse tipo de vida que era extremamente interessante e que durou até os anos 80. Mano, puxando um gancho para Flip, eu queria que você contasse como você conheceu a Liz Calder, né, a escritora britânica. Como é que foi essa sua relação? Parece que ela veio, vocês se conheceram no início dos anos 90, ela acabou fazendo uma casa em Paraty. Isso. E depois, 10 anos depois, em 2003, vocês fundaram a Flip, que hoje não, há muito tempo é o mais importante festival literário do Brasil e do mundo, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da relação da Liz com você e conectando com a Flip. Que é um livro muito bacana e ali estava se preparando para publicar esse livro pela Bloomsbury na Inglaterra, né, em inglês. E aí a Liz decide vir visitar Paraty. Por quê? Ela morou nos anos 60 em São Paulo. Ela era casada com um engenheiro aeronáutico que veio dar manutenção nas turbinas dos primeiros aviões a jato nos anos 60 e 70 no Brasil. E ela se encantou, ela veio muito jovem, com 18, 20 anos, e passou aqui uns, talvez 6 anos, né, em São Paulo, se apaixonou pelo Brasil. E nessa época ela ouvia falar muito de uma cidade chamada Paraty, nunca veio. E aí, com essa oportunidade de editar o livro do Amir, ela falou, vou tirar esse atraso. E veio. E aí foi muito interessante, porque o Amir ligou para mim e falou, Mauro, o que você vai fazer o fim de semana que vem? Eu estava em São Paulo. Eu falei, não tenho nada marcado. Ele falou, então vem para Paraty. Eu te hospedo no barco e no Casarão do Engenho eu vou hospedar a Liz Calder e o Luiz Schwartz, porque eles querem conhecer Paraty, né? A Liz quer conhecer e aí foram 3 dias maravilhosos. Foram 3 dias que consolidaram minha amizade até hoje com a Liz Calder e com o marido dela também, que é o Louis Baum. E a gente teve conversas assim maravilhosas e a gente compartilhou uma identidade. E nesse momento eu brinquei com a Liz. Liz, você tem que ter uma casa no Brasil. E eu acho que essa casa deve ser em Paraty. Ficou por isso mesmo, tal. Ela voltou para a Inglaterra e me escreveu uma carta. Mauro, eu quero encontrar um terreno em Paraty e fazer uma casa e eu quero que você seja o arquiteto. Eu falei, muito bem, vamos lá. E aí começou um processo muito bonito. Ela vinha de 6 em 6 meses, a gente pegava um botinho, ficava vendo 1000 possibilidades de lugar e acabamos encontrando um terreno ali entre a Ponta da Cruz e a Ponta do Santo Antônio, ali em frente à Ilha do Araújo. E nesse terreno tinha uma casinha muito precária, feita por um francês, muito mal construída, estava toda trincada, toda problemática. E aí a gente fez uma reforma, uma requalificação dessa casa e mais um pavilhão de madeira acima. E essa virou a casa da Liz durante 8, 10 anos que ela manteve essa casa lá. E nesse momento eu estava fazendo um trabalho
que era o seguinte: eu tinha tentado envolver os governos, né, federal, estadual e municipal, para um projeto de zelo, de cuidar, né, urbanisticamente, dos espaços públicos da Borda d'Água de Paraty. E foi muito difícil articular. Com essa dificuldade toda, eu lembro que eu estava numa reunião na Associação de Moradores da Ilha das Cobras, e uma reunião bastante complexa, difícil, e eu terminei a reunião e veio uma das pessoas que estavam assistindo, que eu não conhecia ainda, falando assim: olha, o seu projeto é um projeto que está muito atualizado, é isso mesmo que tem que ser feito. Aí ele se apresentou, ele era um consultor da Global Harmony, que é uma ONG que foi fundada pelo Peter Ustinov e que trabalha com educação, cultura e meio ambiente. E aí ele se apresentou, eu falei: puxa, que honra, que bacana que você está vendo. Mas eu falei: olha a dificuldade que é. O governo não tem condições de dar conta desse recado, a sociedade civil não está suficientemente articulada. Por isso que eu acho que o IAP é importante, porque ele é esse papel de articulação da sociedade civil, e a população está num nível de carência e de necessidades de educação, saúde, né, saneamento, os problemas todos que a gente conhece. E ele fala: então, Mauro, nessa época eu recebi grandes propostas de fazer projetos, só que eles sairiam do que eu acredito. Eram projetos cosméticos, projetos de ética duvidosa, e a gente não entrava nisso. Ele falou: pois é, que bom que você não entra nisso. Então, até com a experiência dele, era um senhor já, né, Nassib Dadiani, esse consultor da Global Harmony, e ele falou para mim assim: olha, você tem que fazer uma coisa que tenha impacto nos paratienses que estão vivos hoje. Essa população que estava aqui nessa associação de moradores da Ilha das Cobras, as pessoas mais carentes de Paraty. Talvez, ele falou para mim, e ele brincou com essa metáfora, a bolinha de tênis. Você tem que fazer alguma coisa que seja como uma bolinha de tênis, que a população possa experimentar. Tem um reflexo. Possam conter na sua própria mão. E eu conversando com ele, ele me deu essa dica. A cidade é feita por 2 processos. Um é construir e o outro é habitar. O habitar é mais importante que o construir. Se você conseguir catalisar alguma coisa que a população de Paraty possa habitar esses espaços públicos de borda d'água de uma maneira qualificada, é a partir daí que pode acontecer alguma coisa real nessa situação. Daí nessa flip. Daí ainda tem um tempo, mas isso vai desembocar na flip. Porque o que foi a flip? Foi uma forma de gerar uma coabitação entre quem visita e quem mora em Paraty, de uma maneira que ativa a economia sem os problemas do turismo predatório, das coisas que se viabilizam num curto prazo, mas que geram passivos de longo prazo. Então a Flip é uma experiência de mostrar que é possível. Porque a Flip, como ela foi feita, ela é uma manifestação cultural, ela não é um evento. Então ela emerge dessa maneira como o paratiense vive, e ela emerge de uma outra comunidade, que é a comunidade dos escritores e dos leitores. E ela vira um momento de aproximação entre quem escreve e quem lê. Só que não só a literatura que está no mercado, que está nos livros. Business. Também, e principalmente, por exemplo, o conhecimento oral. Isso também é literatura. A Flip enfrentou resistência e você recebeu o convite para que a Flip saísse de Paraty e fosse para um eixo mais central, Rio, São Paulo,
Como é que vocês lidaram com isso à época e até os dias de hoje? As duas coisas. No começo, os eventos, que eram eventos de livros, ficaram um pouco assustados com o que seria a Flip, a hora que viram que os autores convidados tinham dado repercussão na imprensa muito grande, ainda antes da primeira festa, né? 2003. Mas tinha ali uma coisa que era o seguinte: a Flip não é sobre os livros, a Flip é sobre a literatura. Então ele não compete com os eventos de livro. Então até teve uma coisa, a gente até teve uma negociação que a gente fez com a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que foi mudar a data da Flip e a gente fazer em agosto a primeira Flip, depois da Bienal do Livro, né? E a gente fez esse acordo até para fazer um arranjo de ficar todo mundo confortável, né? Depois da primeira Flip, as pessoas já viram que não competia, que era uma outra coisa. Era uma manifestação cultural em torno da literatura. Não era um evento sobre o mercado editorial, como eram os outros. Então isso foi muito tranquilo, assim, né? E a outra pergunta que você me fez? Eu perguntei se houve convites para que a Flip deixasse Paraty e fosse para o eixo mais central, Rio, São Paulo, Minas Gerais. Esses convites sempre houveram. E aí é uma coisa interessante, porque o fato da Flip ser uma manifestação cultural e não ser um evento é uma coisa interessante, porque as pessoas convidam a gente para fazer um evento. E aí a gente vai conversar e a gente mostra que para ser uma coisa como a Flip, você precisa fazer uma manifestação emergir das pessoas do território. Do lugar, moradores e visitantes, e também do meio que é o assunto, no caso a literatura, mas pode ser uma manifestação de cinema ou de teatro, de qualquer uma das artes, né? E aí, quando a gente fala que esse processo pode demorar 10 anos, as pessoas falam: não quero, eu quero uma receita pronta, Imediato. uma franquia, que no ano que vem já esteja acontecendo o que é a Flip. E a gente fala: olha, isso não é possível. As pessoas até tentam fazer, mas não vira uma coisa que tem essa seiva que emerge do território, essa seiva que emerge dessa comunidade de escritores, essa seiva que emerge da comunidade de leitores, né, de público das artes, né? Então, isso é a diferença, e isso é o invisível, isso é uma qualidade sem nome, é difícil fazer essa seiva emergir. Mauro, eu queria mudar um pouco do campo da política. Não sei se você lembra daquele episódio, Samuel Weiner, ele vai até a instância do Dr. Getúlio Vargas e sai de lá com o título Volto para os Braços do Povo. Uhum. Eu não sou nem o Samuel Weiner, nem você o Dr. Getúlio. Mas eu te pergunto, você um dia ainda vai para os braços do povo, pensa em política, já recebeu convites, porque você é uma pessoa que ganhou uma projeção nacional e internacional. A mosca azul lhe picou? Isso é uma vocação. Eu não tenho essa vocação. Vocação é uma coisa que te chama, né? Eu sou um artista. Eu sou uma pessoa... A minha vocação é linguagem, né? É o desenho, é a concepção. Eu não sou uma pessoa que tem esse talento da política. Então eu sigo o meu talento e a minha vocação. Eu sou uma pessoa mais... sou uma pessoa... O meu trabalho é o projeto de arquitetura, o projeto de urbanismo, a direção artística da Flip, né, que é o meu papel na Flip. Então, é isso que eu vou continuar fazendo. Eu vou seguir minha vocação. Hoje, mais cedo, eu estava assistindo uma postagem da Marina Bandeira Klink, a esposa do Amir. Ela está em viagem à Islândia e ela fez uma postagem comentando os sítios de patrimônio da Unesco. E lá, e dizia ela hoje mais cedo, eu estava assistindo de manhã, que lá a entrada era gratuita, você podia ter acesso. Com o reconhecimento de Paraty como patrimônio mundial,
Qual é a relevância e qual a conexão que se faz com o terceiro setor? E você se sente um pouco responsável por essa conquista de Paraty ter se tornado um patrimônio misto, reconhecido pela Unesco? Eu queria que você tratasse também sobre isso. Olha, a questão do patrimônio da humanidade é um processo coletivo. Então eu me sinto, como todo paratiense se sente responsável, né? O Amaury, por exemplo, ele trabalhou pela candidatura de Paraty há mais de 40 anos. Esse trabalho vem sendo feito. Ele é um trabalho coletivo. O patrimônio da humanidade é uma coisa muito interessante, porque patrimônio mundial agora, né? A gente não fala mais da humanidade porque só se viabilizam as coisas quando você trata de maneira igual os humanos e os não humanos, né? A vegetação, a floresta, e até essa é a razão pela qual Paraty foi reconhecida, né? Como patrimônio mundial, tanto pelo seu patrimônio de florestas, de natureza, de baía abrigada, de mar, quanto as suas manifestações culturais, né? Materiais e imateriais. Então é muito interessante, né, essas duas coisas. Mas a Flip contribuiu de alguma forma para essa conquista, né? Com certeza. A gente estava aqui no seminário de 2000, como palestrante. A gente organizou o livro do seminário de 2000, que era a questão do patrimônio da humanidade, quando Jean-Pierre Lévy, que é um grande teórico da questão do patrimônio, já falecido, ele veio aqui falar. Ele falou uma coisa sensacional. Ele falou o seguinte: eu estou achando estranho, em 2000, o Dinho estava lá, né, Dinho, você lembra? Em 2000, ele falou o seguinte: eu estou achando estranho porque todo mundo está vindo aqui conversar comigo como se eu fosse uma pessoa que tem uma sabedoria sobre patrimônio mundial, etc. E, na verdade, a Unesco sempre aprendeu com o Brasil. O Brasil sempre foi inovador, né? O Brasil quebrou os paradigmas da Unesco quando Congonhas, que era uma manifestação cultural que até então era considerada cópia de Bom Jesus de Matosinhos, quer dizer, uma obra de arte de segunda categoria, e o Brasil conseguiu demonstrar que não, que Aleijadinho era singular e conseguiu isso. Depois, o Brasil foi o primeiro país que conseguiu o reconhecimento da Unesco de uma obra do século XX, que é Brasília. E agora tem alguma coisa estranha, porque os brasileiros estão me chamando para eu falar alguma coisa. O que aconteceu que o Brasil perdeu o fio da história? Isso ele estava falando aqui no ano de 2000, e a gente já estava, por exemplo, eu ajudei a fazer o livro que era a memória dessa experiência aqui. Então você vê, 2000 já tem aí 21 anos, né? E é uma construção coletiva. Mas uma coisa para resumir, tem 3 condições para ser patrimônio mundial. Você tem que demonstrar que aquilo que você está propondo que seja é singular, só existe ali, mas também tem um valor universal. Até aí é muito fácil. Não tem nada parecido com Paraty no mundo, e é incrível, e é fácil mostrar que o que tem aqui vale para o mundo inteiro. É só ver a quantidade de pessoas de fora que se encantam com Paraty, que vêm visitar. Então, esses 2 critérios, Paraty tem de sobra, mas tem um terceiro que é mais difícil. Bom, se apropriar do processo. Se envolver. A proteção desses valores tão incríveis que Paraty tem, ser uma proteção que está dentro do paratiense. O paratiense quer proteger. Porque o que a Unesco fala é o seguinte: você precisa demonstrar que o território, né, o município, no caso aqui, ele tem a capacidade de gestão para poder fazer a proteção. Esse é o ponto mais delicado. Voltando um pouquinho na sua biografia, a gente vê que você recebeu inúmeros prêmios, enfim, inúmeras laureas.
eu queria que você falasse um pouco sobre o Museu do Futebol em São Paulo e a revitalização aqui da Praça da Matriz. Muito bem. São dois marcos da sua arquitetura? São projetos que... Eu fui formado na FAO para fazer projetos desse tipo. Por mais que projetos desse tipo, eles sejam muito difíceis de acontecerem e irem até o fim, né? Por exemplo, a Escola do Mar seria um projeto desse tipo, mas ela não teve condições de se desenvolver. Então, esses dois projetos que foram concluídos são projetos muito importantes, e porque eles são justamente projetos que lidam com memória, com patrimônio e com requalificação urbana, que lidam com um conceito que é a cidade aberta, que é exatamente, a gente volta naquele ponto que a gente estava falando, da qualidade do centro histórico de Paraty como cidade urbana, né, onde a relação entre o que é privado e o que é público e coletivo é uma membrana. É uma membrana que tem trocas, por isso que eu dei o exemplo das famílias que colocavam as cadeiras na rua e socializavam, né? Até pouco tempo tinha celebrações de Natal que uma família pegava e colocava as mesas na rua e a família inteira passava a ceia de Natal no espaço público. Isso é maravilhoso. Hoje tem o samba da bênção, a segunda. Bênção é uma bênção para mim, porque uma das coisas que a gente fez no projeto da revitalização da Praça da Matriz, que você estava falando, né, a requalificação, foi justamente recuperar o piso de saibro. Teve muita crítica na época, original. Né? Teve por uma questão interessante, porque como nos anos 80 foi feita uma reforma, a revelia do patrimônio, de substituir o piso de terra batida, de saibro, por pedras, imitando as pedras históricas, e isso é uma coisa muito ruim para o patrimônio, porque confunde o que é original e o que é uma imitação pobre, né? Então era uma das condições do IPHAN. Para aprovar o projeto, era que a gente recuperasse o piso original que foi construído na praça de 1910 a 1915, essa questão, porque as pessoas, depois de um tempo, elas achavam que aquelas pedras eram históricas, e era uma determinação do IPHAN que se recuperasse o piso original, que era o piso de saibro. E é esse piso de saibro que permite que as pessoas façam o samba da bênção, que é uma celebração belíssima, assim. Eu tenho fotos super bonitas dessa manifestação espontânea, né? Que são esses grupos de roda de samba, muitos, é impressionante assim como são jovens que têm essa manifestação. Mauro, a conversa está muito boa, a gente precisaria de outros programas para poder abranger tudo, né, todo o seu conhecimento. Como diria Oscar Niemeyer, a vida é um sopro. E eu queria aqui justamente fazer uma leitura de uma frase do Niemeyer que diz que toda escola superior deveria oferecer aulas de filosofia e história, assim fugiríamos da figura do especialista e ganharíamos profissionais capacitados a conversar sobre a vida. Mauro Miguel Munhoz, o que é a vida para você? Eu acho que a vida é compartilhar. Eu acho que a gente existe em coletivo. E por isso que eu chamo tanta atenção dessa qualidade que Paraty tem, né? Esse lugar de trocas, esse lugar que sempre soube estabelecer uma relação rica, não que não seja conflituosa, não que não seja, que tenha suas tensões e seus problemas, entre quem é do lugar e quem chega de fora. É muito interessante a palavra caiçara. Caiçara é como os índios chamavam os primeiros portugueses que chegaram. E esses portugueses chegaram e ficaram, e tiveram descendentes, né? Muitas vezes casando com indígenas, né? E aí, depois de um tempo, outras gerações de portugueses que chegavam
Os locais chamavam aqueles de portugueses, aqueles portugueses de caiçaras. Então você vê, caiçara, que era o que designava aquele de fora, passou a designar aquele que é de dentro. E a história de Paraty, ela está totalmente ligada com essa relação entre quem é de dentro e quem é de fora. E isso é um gradiente. É muito comum isso. Tem gente que me acha paratiense e tem gente que me acha de fora. E eu acho que todo mundo, né? Mesmo uma família que está há 5 gerações aqui, 5 gerações atrás era uma pessoa de fora. Então, você me perguntou, né? Eu acho que o que mais vale na vida é a gente poder diversificar o nosso repertório, a gente poder trocar, a gente poder conviver com o diferente, com a diversidade. Acho que isso é o que é mais importante para todo mundo e eu acredito nisso também.